Eu queria antes falar contigo sobre esse lobby empresarial todo que aconteceu aí nos Estados Unidos, né? E depois dele, o Trump prometeu baixar algumas tarifas sobre o café, ô Mariana. Vi que ele deu uma entrevista à Fox News sobre esse assunto. Exatamente, ele falou sobre isso ontem, né? Sobre a intenção de reduzir as tarifas para o café. E hoje o secretário de Estado, Scott Bessent, reafirmou que isso deve mesmo acontecer. Ele também deu uma entrevista à Fox, né? A Fox é a rede de TV que apoia a gestão Donald Trump. E hoje o Bessent, então, reafirmou essa ideia de retirar as tarifas aí do café, assim como retirar tarifas sobre algumas frutas. Ele chegou a citar a banana. Eles citam o Brasil, inclusive, porque, como a gente dizia, o Brasil é o fornecedor de 1/3 dos grãos de café que os americanos consomem, e é o país que mais bebe café no mundo. E não é uma bebida que se substitua, né? E é algo que bate no bolso diretamente do americano, né? Embora a inflação não esteja completamente fora de controle e o Banco Central até tenha reduzido, né? O Fed tenha reduzido aí os juros, o cafezinho de manhã tá eventualmente custando mais de $8, Diego, aqui. Então você escuta a reclamação de muita gente. E isso por quê? Isso porque o Brasil está sob um tarifaço de 50%, e por mais que os americanos estejam tentando comprar mais grãos do Vietnã, não é que seja possível, né, plantar e colher café tão rápido assim, substituir um país tão grande e produtor desse jeito. Agora, para os cafeicultores brasileiros, fica aí uma sensação de, né, estamos aguardando para ver o que acontece. Desde que os dois presidentes distensionaram a relação, e isso foi no finzinho de setembro, a gente ainda não viu um resultado prático, né, Diego? Então muita gente fica, ainda com tarifas de 50%, a química é boa, faz reunião para marcar uma nova reunião, mas ainda sem resultados. Onde estão os resultados, né? Então a expectativa é que na próxima reunião finalmente haja aí algum anúncio, mas é fato que a questão das tarifas, especialmente sobre o café, são uma pressão interna aqui do governo Trump. E a gente lembra, viu, Diego, que o Senado americano chegou a aprovar que é uma resolução dizendo que as tarifas de 40% sobre o Brasil, aquelas que eram justificadas por Bolsonaro e pelas Big Techs, elas são ilegais. E se o líder republicano na Câmara não tivesse feito uma manobra para impedir o voto dessa matéria na Câmara, essa resolução teria passado também na Câmara e teria derrubado os 40% das tarifas sobre o Brasil, viu, Diego? E além disso, na semana passada, a Suprema Corte, que tem maioria conservadora, sinalizou que vê as tarifas de Trump como possivelmente ilegais. Isso também serviria para o Brasil. A resolução, a definição sobre a matéria na Suprema Corte, o fim do julgamento ainda não aconteceu. Isso pode demorar ainda mais de um mês, mas a sinalização é clara. A sociedade americana está cansada de pagar caro pelas coisas que não precisariam ser tão caras assim, né? A gente lembra, inclusive, que o Brasil tem um déficit, os americanos têm superávit na balança comercial. Então, é possível que a gente, em breve, até por questões domésticas, a queda das tarifas sobre o café.